Bom, vim aqui para conversar um pouco com você sobre pensamentos, tá? Pensar. Se for ver, nossa, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, né? Mas, como eu falei, é uma ferramenta, é uma função psicológica. Claro, uma das mais importantes, porque é ela que reúne a memória, a percepção, a imaginação. Ou seja, é fantástico pensar. Eu não vou falar contra os pensamentos nunca. Mas nós temos aí um grupo de pensamentos, são os pensamentos automáticos. E esses normalmente são catastróficos, são pensamentos muitas vezes relacionados à ansiedade, ou seja, pensamentos que a gente chama de disfuncionais. E muitas pessoas aí, outro dia eu estava no metrô, aí em São Paulo, aí olhei para um lado, pessoal, uns três assim jogando, sabe? Aqueles joguinhos de celular. Na frente mais uns dois, sei lá, do lado ali tinha uns três também. Eu sei que eu contei ali umas 7, 8 pessoas jogando, tá? Aí eu fiquei, né, olhando assim, eu falei, nossa, olha isso. Eu percebi, naquele momento assim, eu já tinha essa sacada antes, né, tive essa sacada antes, mas ali eu percebi o quanto as pessoas não estão conseguindo ficar com elas mesmas. Esse período, esse momento, né, de ficar com elas mesmas é muito necessário, o período de você ficar com você mesmo. De até sentir o tédio. Saber lidar com o tédio. Sim, sim. Ter essa paciência. Olhar para os pensamentos que estão vindo. Por que eles estão vindo? Quais emoções estão gerando esses pensamentos? Quais emoções que esses pensamentos, essa sequência de pensamentos está produzindo? Todo esse conjunto de reações fisiológicas e internas, né, subjetivas, que está acontecendo em você. É necessário, é necessário. Se nós não fazemos isso, nós vamos substituir essas emoções, tá? Por não saber lidar com elas, por não nos permitirmos lidar com as nossas vulnerabilidades, nos expressarmos, colocar essas emoções para fora, vivenciar essas emoções e saber vivenciar essas emoções. Se nós não permitirmos a isso, nós vamos fugir dessas emoções, nós vamos compensar, ou seja, colocar um prazer no lugar dessas emoções. E aí nós vamos ficar lá no joguinho, na maconha, no cigarro, no álcool, na bebida, no happy hour, porque a gente não sabe se relacionar com as pessoas com a cara limpa, né? Por quê? Porque nós não aprendemos a confiar nas pessoas. Porque lá atrás as pessoas, o mundo que eram muitas vezes, que eram os nossos pais, nossos cuidadores, não tinham esse tempo para você. Não tinham um vínculo emocional, uma sintonia com as suas emoções, não aceitavam a expressão das suas emoções. Você se sentia, muitas vezes, um estorvo. Sentia que incomodava. Sentia que tinha que ajudar os pais porque eles estavam muito ocupados. Talvez com o trabalho, talvez cuidando dos irmãos e tudo mais. Eu não culpo os pais. Aliás, uma frase que eu costumo dizer é: os pais têm culpa, mas não são culpados. Porque eles normalmente repetiram a criação deles. Até hoje já está comprovado na neurociência que a nossa formação cerebral, que é feita durante a nossa vida, mas principalmente ali na infância, a formação biológica, tá? Vai sendo feita e nós vamos aprendendo
a forma como, aprendendo de forma, registrando mesmo, biologicamente, a forma como os nossos pais nos criam. E quando nós temos filhos, nós repetimos isso. Nós temos uma tendência natural a repetir. Então, se nós não temos consciência dessa informação, nós simplesmente vamos repetir, repetir e repetir. E vamos viver não só na criação de filhos, mas de uma forma automatizada. E isso é complicado, né? Porque assim, tem a parte do automatismo que é muito bom, que é muito legal, que facilita, né, todo o nosso processamento orgânico, facilita a nossa vida no dia a dia através dos hábitos, que nada mais são do que comportamentos automáticos, até a nossa intuição e assim por diante. Mas esse automatismo também tem o seu lado negativo, porque tem muitos comportamentos, e também esse automatismo em relação aos pensamentos, que vão fazer com que nós tenhamos uma vida que nós não desejamos e nós não conseguimos sair se não olharmos para essas questões que estão gerando esses automatismos e que normalmente estão relacionados às nossas emoções, a esse processamento emocional que foi gravado, que foi registrado durante a nossa vida. E a emoção, ela serve exatamente para você agir automaticamente, você reagir a uma situação que aconteça. Mas nós reagimos também a situações no mundo interno, ou seja, as reações a partir dos pensamentos que nós temos. Então nós temos um pensamento que vamos fazer uma apresentação na empresa, e essa apresentação, e eu tenho um pouco de dificuldade para fazer uma apresentação e tal. Nesse momento, quando eu estou pensando sobre a apresentação que vai acontecer, eu já começo a ter sintomas relacionados à ansiedade, que é uma emoção. Mas por quê? Porque nós... Tudo bem, pode acontecer isso, naturalmente não tem problema. Mas nós temos que olhar o porquê que isso está acontecendo. Como que isso está acontecendo? Quais são as raízes disso? Como isso foi construído? Ou nós vamos nos culpar, nós vamos nos punir, nós vamos amenizar, trocar essa dor exatamente por uma substância, por um comportamento. E aí nós vamos procrastinar, nós vamos nos sabotar e assim por diante. Então, nós temos que olhar para isso que está acontecendo lá dentro. Então, nós temos que ficar com nós mesmos, sozinhos, muitas vezes. Não estou falando que é só isso. Não, nós temos que viver o coletivo, nós temos que participar de grupos, de momentos coletivos. Mas é importante ter esse momento consigo, para analisar as suas emoções, analisar quem realmente é esse eu que está aí, escondidinho, que foi sendo reprimido porque foi rejeitado, foi maltratado de diversas formas. Bom, te convido para esse olhar. Um grande abraço.